Tem gente que desce ao fundo do poço, mas ao invés de voltar com humildade, volta com a soberba turbinada. E é o caso do Miguel Oliveira, que mesmo depois de ser oficialmente proibido de pregar e de usar as redes sociais, aparece dando uma entrevista como se fosse um mártir do século. O menino foi repreendido por órgãos públicos por uma série de absurdos cometidos em nome da fé, mas ele não demonstrou o menor sinal de arrependimento. Você não vê nele nenhum sinal de reflexão ou temor, pelo contrário. Parece mais focado em manter a pose de vaso usado por Deus do que entender a gravidade do que ele fez em cima dos altares. E o pior, continua alimentando uma ambição descontrolada de ser uma referência nacional como se fosse o novo salvador da geração. Um adolescente com esse nível de vaidade ministerial já mostra que ou foi muito mal orientado ou está completamente contaminado pelo sistema gospel, que em vez de formar servos ministeriais humildes, tem transformado homens em celebridades. E agora, meus irmãos, eu quero reagir a alguns trechos pontuais importantíssimos dessa entrevista feita com o Miguel Oliveira e levantar uma reflexão séria com vocês. Será que esse menino está realmente aprendendo com tudo o que está acontecendo na sua vida? Será que existe humildade de verdade no discurso dele? Porque, sinceramente, analisando as respostas e o tom que ele usou, parece mais que ele encara toda essa situação como uma espécie de perseguição pessoal, como se ele fosse vítima de uma injustiça e não alguém que foi corrigido por erros claros e exposto por atitudes duvidosas em suas pregações. A pergunta que eu quero que você pense junto comigo é: aonde está o arrependimento desse garoto? Onde está o sinal de aprendizado? Porque o que dá para ver na entrevista é uma postura defensiva blindada com um ar de quem ainda se acha incompreendido por ser usado por Deus. Eu vou trazer aqui os pontos mais importantes da entrevista pra gente refletir juntos e todos os créditos, claro, eu dou ao canal Assembleanos de Valor, onde o vídeo completo está disponível. Mas antes da gente entrar nos detalhes dessa análise, eu peço que você já deixe o seu like aqui embaixo, porque isso fortalece demais o nosso canal e ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas. E se é a sua primeira vez aqui, aproveita e já se inscreve e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos aqui do canal. E se você está passando um momento difícil financeiramente, sentindo o peso do desemprego ou está vendo que o salário não está dando para o básico, presta atenção. Com um celular na mão é possível sim ganhar de R$1.000 a R$3.000 por mês, trabalhando 1 horinha por dia de forma honesta e digna dentro da tua casa, perto da tua família. Se você quer aprender como começar hoje mesmo, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o caminho passo a passo. Agora vamos analisar juntos os trechos mais importantes dessa entrevista que o Miguel Oliveira concedeu agora recentemente ao portal Assembleanos de Valor. E eu vou trazer ponto por ponto aqui para a gente refletir com calma e entender o que está sendo dito nas entrelinhas. Porque nem tudo que parece humildade é quebrantamento de verdade. E a cada trecho eu vou deixando também a minha consideração para você raciocinar junto comigo, com base naquilo que foi falado por ele, no tom que foi usado e principalmente no espírito por trás da fala dele. Porque não adianta palavras bonitas se o comportamento continua o mesmo de antes, tá? E o que a gente vai fazer agora é um raio-x da postura do Miguel diante dessa correção por parte do Conselho Tutelar e você vai tirar as suas próprias conclusões se ali existe arrependimento sincero ou só pose de vítima gospel. Vamos para o primeiro trecho. É verdade? Você está proibido de pregar? Bem, foi dado um conselho pelo Conselho Tutelar que eu deveria estar longe, né, do altar, longe das redes sociais, e eu não quero nenhum problema com a lei, e claro, tive que acatar. Mas lembrando que eles podem me tirar do altar, podem me tirar das minhas redes sociais. Nunca vou poder tirar a intimidade com Deus, a minha vida de oração, a minha vida de consagração. A oração que eu tenho feito com Deus é: Deus, tire tudo de mim, só não tire a tua presença. Então, se eu pudesse, Fábio, pedir para Deus tirar essa sentença, eu pediria, eu creio que Deus retiraria. Como vai retirar? É apenas um tempo. Elias ficou dentro de uma caverna. Porém, eu creio que é um querido de Deus. É um tempo de Deus me guardar, me preservar. E com esse tempo eu ficarei aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento. Diante das palavras dele aí, fica claro que Miguel Oliveira ainda não assimilou o verdadeiro sentido da correção e da humildade. Apesar das frases bonitas como "o Conselho Tutelar pode me tirar do altar, mas não me tira da presença de Deus", o tom é mais de defesa e vaidade do que de arrependimento. O discurso não combina com a postura dele.
se colocando como vítima sem demonstrar arrependimento real. Se ele quer realmente crescer na graça e no conhecimento, ele precisa começar por algo simples: parar de cobrar para pregar. O máximo que ele deveria aceitar é uma oferta voluntária da igreja e não transformar o púlpito em um balcão de negócios. A obra de Deus não é profissão com tabela de cachê. Se ele não mudar essa mentalidade, tudo vai continuar sendo atuação ensaiada e personagem, não um sinal real de amadurecimento espiritual. E outra coisa, tá? Durante esse tempo que o Miguel diz que ele vai ficar na reflexão, na consagração a Deus, ele precisa urgentemente refletir sobre a forma que ele prega e as atitudes que ele tem no púlpito. Se for verdade mesmo que tantas denúncias apontam que a sua mãe criou esse personagem mirabolante com o objetivo de faturar dinheiro, então ele tem que ter a coragem de abrir mão desse teatro, largar essa encenação que virou seu ministério e descer para a casa do oleiro de verdade para ser quebrado, refeito e moldado em um vaso novo. Não adianta continuar com a Bíblia na mão, dizendo que está na presença de Deus, se tudo não passa de um personagem criado para impressionar as plateias e encher os envelopes de dízimos e ofertas. O Miguel precisa deixar Deus quebrar o personagem dele para reconstruir o Miguel, o homem de Deus. Só assim ele pode deixar de ser um produto do sistema e quem sabe um dia se tornar um verdadeiro vaso nas mãos do Senhor. No momento que você recebeu essa notícia que você estava impedido de pregar, usar suas redes sociais, qual foi a sua reação naquele momento? Eu chorei muito, né? Eu me decepcionei muito, me entristeci muito, porque eu amo estar lá, né? Hoje eu vi o altar e eu chorei muito, porque eu quero estar de volta. Eu quero poder pregar novamente, mas é o tempo de Deus. E eu não posso ser contra o tempo de Deus. Se é da vontade de Deus, eu tenho que acatar a vontade de Deus. Mas eu creio que logo, logo vou passar isso aí e vai ser um grande testemunho de Jesus. Vocês viram o que ele disse agora, né? Que entende que essa proibição do conselho tutelar de afastá-lo dos púlpitos e impedi-lo de pregar é apenas uma fase. E que ama estar no altar, afirmando ainda que quando tudo isso passar será um grande testemunho. Mas a pergunta que fica é, testemunho de quê? É preciso parar para refletir que o testemunho só é verdadeiro quando nasce da renúncia, do arrependimento e da transformação e não de uma pausa obrigatória imposta por autoridades. A questão não é o tempo afastado, é o que se faz com esse tempo. E até agora o que se vê é um garoto apegado à fama, ao altar e ao personagem que foi criado para ele. É bonito dizer que ama estar no altar, mas o mais importante do que estar no altar é estar pronto para pisar no altar. O altar está pronto também para ele. Se Miguel realmente deseja que isso se transforme em testemunho, o primeiro passo é reconhecer que muita coisa precisa mudar e não apenas esperar a poeira baixar para retornar à agenda. Do contrário, o grande testemunho será só mais um capítulo ensaiado de um personagem e não fruto de uma conversão verdadeira. Se esse processo for encarado com sinceridade, talvez lá na frente ele volte sim, mas como um vaso novo. Do contrário, vai ser só mais um retorno ao palco com outro figurino, mas com o mesmo roteiro de sempre. Você foi proibido de pregar, de usar suas redes sociais e também de viajar para outros estados? Sim, caso eu possa viajar, claro, na companhia dos meus pais, né? Mas, eventualmente, não teria sentido eu viajar, né? Porque eu não sou turista, sou um pregador e todas as viagens que eu faço é para pregar. Então, eventualmente, eu estou proibido de viajar para pregar. Se eu vou viajar com um passaporte e etc., eles liberam-se. Vocês prestaram atenção num detalhe gravíssimo? O próprio Miguel disse na entrevista que, segundo a decisão do Conselho Tutelar, ele só poderia viajar se estivesse acompanhado dos pais e responsáveis. Adivinha? Ele está em Camboriú no meio do evento dos Gideões, sem pai, sem mãe por perto. Ou seja, mais uma mentira escancarada na boca de quem está em uma situação complicada e deveria estar dando exemplo de obediência e arrependimento. Se foi determinado dele viajar somente com os pais, por que ele foi com outra pessoa que não é parente dele, não é pai e mãe dele? Tem um vídeo dele descendo para Camboriú com um pastor, sei lá quem é. Isso não é descuido da parte dele, é afronta direta às autoridades que determinaram a restrição. E o pior, ele ainda tenta amenizar dizendo que não foi para pregar, só foi para passear. Mas vamos ser honestos, se existe uma proibição formal, não importa o motivo da viagem, ela deve ser cumprida. E não era para ele estar lá em Camboriú. Determinação da justiça. E ainda mais em meio de um dos maiores eventos pentecostais do país, que é os Gideões. Isso é mais um retrato do desprezo dele pela correção, mais uma prova que o orgulho ainda fala mais alto no coração desse menino.
O pastor Eliseu Rodrigues, né, ele ia te dar algumas aulas. Só que aí passou um período, ele cancelou essas aulas. Como você reagiu no momento que ele cancelou? Claro que o pastor Eliseu, vou dar um abraço para ele aqui. Claro que o pastor Eliseu, ele é um bispo, né, um lorde, é um duque. Eu chamava ele de presidente e ficava bravo. Sou presidente, não. Mas ele é um amigo querido, um homem de Deus, que tem um conhecimento assim, fora do normal. E eu pude ter o privilégio de ter, no momento oportuno, aulas com eles, né? De vídeo chamada, inclusive, né? Eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Eliseu, porque ele me ajudou a entender muitas coisas. E ele é um grande homem de Deus. Agora, aconteceu um conflito, né, de agendas, de compromissos, e escola também, e muitas coisas. E ele também é um pastor itinerante, eu também sou. Aconteceu um conflito de agenda de tempo, né, melhor dizendo, e acabou licenciando. Mas eu creio que logo volta e nós vamos ter aulas produtivas em nome de Jesus. Olhem essa agora, o Miguel ainda teve a cara de pau de dizer que o pastor Eliseu Rodrigues o ajudou muito, que ensinou várias coisas, mas que a mentoria teológica parou por causa de conflito de agenda. Mais uma vez mentira descarada, porque o próprio Eliseu já deixou claro que o motivo da ruptura foi outro, a falta de compromisso do Miguel, que preferiu o microfone de podcast mais do que a cadeira de discipulado. O menino não deu o valor, e o real motivo da desistência do pastor Eliseu de mentorear teologicamente o Miguel foi porque ele desobedeceu orientações básicas, descumpriu pedidos do próprio mentor, o Eliseu Rodrigues, que o aconselhou a não se misturar com Agenor Duque, com Leonardo Sale e companhia. Ao invés de seguir por um caminho mais sério e ouvir o conselho, se enfiou no meio da laia dos vendilhões da fé. Essa é a turma que acolhe o Miguel, porque falam a mesma língua, a língua do espetáculo, do estrelismo, do comércio, do evangelho. E vamos ser realistas aqui. Se nem o pastor Eliseu Rodrigues conseguiu colocar esse garoto nos trilhos, é porque o problema não é falta de oportunidade, é rebeldia mesmo. Ele não aceita conselho, quer palco, quer holofote, quer plateia. Quem falou isso foi o próprio Eliseu Rodrigues. Deixou claro que se afastou dele porque o menino é teimoso, desobediente, só quer saber de enfiar a cara em podcasts atrás de fama. E não quer correr atrás da cruz, não quer renúncia, não quer submissão. Aí inventa que foi conflito de agenda. Ao contrário, foi por insubordinação. O mínimo que ele devia ter feito era falar a verdade. Olha, o pastor Eliseu me deixou de lado porque eu não dei ouvidos, andei com gente que não deveria andar. Mas nem isso ele consegue admitir. E aí a gente volta ao ponto principal. Como que vai haver mudança num cabra desse se a correção dele vira desculpa para manter a aparência de servo perseguido? Falando de pregação, diante dessas polêmicas que surgiram, tem alguma fala sua, alguma pregação que você se arrepende? Bem, o meu arrependimento, Fábio, é da forma que eu me expressei, né? Claro que todos os pregadores um dia já errou, né? Como todo cantor um dia já desafinou e por aí vai, é fadado o erro ao ser humano. Eu me arrependo de um dia ter chegado no altar e ter falado assim: o meu pastor é Jesus, está amarrado. Mas não pelo sentido, mas pela forma que eu disse aquilo. Eu fui na intenção de defender aquilo que a igreja sempre defendeu, que o crente ele deve estar participando do culto de ceia, ter pastor, ser dizimista. É muita contradição para um vídeo só. Mais uma vez, o discurso do Miguel Oliveira não bate com a prática. Ele diz que se arrepende de uma frase que usou no altar contra alguns crentes que dizem que Jesus é o único pastor. Tem alguns crentes que são contra o título eclesiástico de pastor. Muitos falam que pastor não é título, é dom. Mas ele afirma que defende que todo crente deve estar debaixo da autoridade de um pastor. Até aí, parece uma fala madura, equilibrada, como se ele tivesse alinhado com a doutrina. Só que quando a gente vai olhar o histórico dele, vê que isso não passa de conversa de palco. Porque, segundo várias fontes, o próprio Miguel nunca teve pastor fixo. Ele vivia rodando de igreja em igreja com a mãe, sem prestar contas a ninguém, vivendo de convite em convite, atrás de oportunidades que fizessem crescer a sua fama. Então, como que alguém que viveu a vida toda sem uma cobertura espiritual quer agora bancar o defensor da hierarquia eclesiástica? É o famoso faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E claro, não podia faltar o tema favorito dele, né? Dinheiro. Em meio a todas as falas sobre ministério, altar e igreja, sempre escapa: o crente tem que ser dizimista, seguindo daquele sorrisinho maroto, aquele famoso, pode dar o pix também, irmãos, de R$1.000 para cima. Isso revela o que realmente pesa no coração do Miguel. A preocupação dele não é o ensino sadio, o compromisso com a palavra ou o zelo com o rebanho, mas
sem manter a máquina funcionando com agenda cheia, holofotes, oferta gorda, agenda, cachê e fazer espetáculo, né? Fazendo púlpito de balcão, né? E é nesse ponto que todo esse discurso bonito se desmonta, porque não há verdade sem renúncia e não há autoridade sem submissão. Miguel, ele ainda está mais interessado em plateia do que em ser pastoreado, e o pior, ele acha que o povo não percebe. O Brasil agora quer saber o que significa a frase "of the king, the power". Ai, gente. Não, é "of the king, the power, the man the best". Although the man the best. Gente, ali foi uma profecia que eu estava entregando para um casal que ia para a América, né? Era uma profecia voltada à ação dos Estados Unidos. E quando eu estava entregando a profecia, eu lembrei que o pastor Marcinho falou essa frase. E eu falei assim, por que não usar agora? É uma frase em inglês, não tem nada de língua estranha ali. É uma frase em inglês. E disse "of the king, the power", né? E "of", desligado, "the king", o rei, "the power", poder. Um contexto fora de contexto. Essa famosa frase do Miguel, né, "the king, the power", é uma cópia direta do pastor dele, o Marcinho, né? E não para por aí. Quem assiste às pregações dos dois percebe rapidamente que Miguel é praticamente um xerox do pastor dele, desde os trejeitos até o tom da voz e as expressões repetidas. Durante a entrevista, ele até tenta dizer que cada um tem seu estilo, mas o que se vê nele é que ele mesmo não tem estilo nenhum. É só uma identidade emprestada e moldada em cima da performance de outra pessoa, e isso diz muito. Ele é alguém que não desenvolveu uma identidade própria no púlpito. Ele vive imitando outro pregador, e quem imita outros é porque não está sendo moldado por Deus, está sendo treinado para agradar a plateia. Isso não é unção, é atuação. O que você tem a dizer para essas pessoas que falam mal de você, que criticam a sua forma de pregar? Bom, eu entendo assim, né? Cada pessoa, ela tem o seu gosto. Embora a igreja virou um tipo de cardápio, né? As pessoas escolhem os pregadores. E cada pregador tem o seu público. Eu tenho o meu, o pastor Eliseu, o Marco, o Renan, todos eles têm o seu público. Agora, a forma de pregar. Quando eu não gosto de ouvir alguém, eu não ouço mais aquela pessoa. Não precisa defamar, denegrir a imagem dela, criticar de forma alguma. Porque erros se consertam. E jeito, não. Tem pessoas que sempre tiveram o seu jeito a vida inteira. E eu tenho o meu, tá? Nós vemos aí o Miguel tentar justificar o teatro que ele faz no altar, imitando outros pregadores, dizendo que ele tem o jeito dele, que erros se corrigem, mas o jeito não. Como se o seu comportamento espalhafatoso e os seus gritos em cima do altar fossem o jeito dele, quando na verdade são trejeitos copiados e moldados e treinados para impressionar. Esse papinho na boca de quem foi confrontado por exageros públicos no altar soa mais como uma fuga do que como um arrependimento, porque quando o jeito começa a virar obstáculo para a reverência, para a sobriedade espiritual e para a verdade, então não é só a questão de temperamento, é a questão de caráter. E se o jeito está atrapalhando a mensagem, então o jeito tem que ser mudado. Ou a pregação vira espetáculo, ou o altar um palco de marmotagem. Você tem um testemunho muito forte, que até os 3 anos de idade você tinha dificuldade de falar. Você chegou a ir atrás desses laudos, desse exame, para poder validar esse seu testemunho? Bom, Fábio, eu contei esse testemunho, né, que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir, né, e com 3 anos de idade eu acabei surgindo um milagre. Eu não expliquei o testemunho direito e bem, né, eu tinha dificuldades na fala, minha língua era travada, dificuldade de audição, né. Não, em podcast ele falou que ele era mudo e surdo e cego, né? E ali aos olhos segundo, né, a história da médica, né, que tá gaguejando muito. Disse, olha, aparentemente ele é surdo, mudo, né, mas não que foi dado um laudo, não que foi dado um exame, não foi. Então assim, e Deus operou um milagre na minha vida. Eu tinha a língua travada e hoje você pode ver que eu falo muito bem, converso muito bem. Se alguém fala um tequinho lá do outro lado da rua, eu consigo ouvir, né. Então, foi um testemunho que eu contei que edificou muitas pessoas se identificaram. Hoje em eventos, mães me param, Miguel, é meu filho, também nasceu com um problema, tal, assim, e Deus fez um milagre. Então eu creio no milagre de Deus, eu sou um milagre vivo.
O problema do Miguel Oliveira é que ele fala tanto, inventa tanto, que acaba tropeçando nas próprias mentiras dele. Porque quem mente precisa ter a memória boa, e a dele é claramente falha. Sobre o famoso testemunho de que ele nasceu cego, surdo e mudo, ele já deu várias versões. Primeiro, dizia que tinha atestado médico comprovando, depois quando foi confrontado alegou que o laudo havia se perdido por conta das mudanças devido a ele morar de aluguel. Agora ele inventa outra história, dizendo que nunca houve atestado, apenas uma opinião verbal da médica que achava que ele talvez não fosse falar nem ouvir. Ou seja, a cada aperto uma desculpa nova. Mas a verdade é simples. Se realmente existisse esse laudo, bastava ir até o hospital e solicitar uma segunda via, porque todo o histórico médico fica arquivado no hospital. E as mentiras dele não param por aí. Num podcast ele chegou a dizer que era filho único, quando na verdade ele tem mais 3 irmãos. É mentira em cima de mentira. Vamos agora falar de política. Você gosta da política, você estuda, busca informações, e você já pensou se você pretende, se quer se candidatar? Bom, Fábio, eu estudei e eu pretendo, claro, sim, mais para frente é um desejo, né? Eu estudei a política brasileira, eu adoro a política. E, claro, se um dia Deus me permitir eu chegar lá Brasília defendendo os direitos que todo cidadão deve defender, que é Deus, pátria, família e liberdade, com toda certeza eu chegarei lá, com a ordem de Deus. Claro que, digamos que, é algo incerto, porque eu tenho 15 anos de idade para depois alguém não pegar e registrar em cartório que eu disse que não é. Então, é claro que é um desejo, um sonho desde moleque que eu queria sempre chegar na Brasília e ser um deputado e falar e ser um senador até mesmo. Mas é um sonho. Mas Profético, ai meu Deus. é um sonho de, né, a maioria dos que estudam história. E com fé em Deus eu vou chegar lá em nome de Jesus. É inacreditável o nível de soberba e presunção que esse garoto já carrega nas costas. O Miguel, além de aprendiz de mercenário de púlpito, que cobra para pregar, que cria frases de efeito e encena, testemunha milagres que não existiram, agora resolveu mirar mais alto. Quer ser presidente do Brasil, isso mesmo, olha. Presidente, o garoto que mal entende o que é submissão espiritual, que vive tropeçando nas próprias mentiras e que até hoje não apresentou uma prova sequer do tal milagre que sustenta o seu falso testemunho, agora ele quer sentar na cadeira mais poderosa do país. Com esse histórico, a única coisa que ele tem para oferecer é um projeto pessoal de poder, dinheiro e manipulação. Exatamente o que a gente já vê em outros ungidos da política. Ele não quer servir o povo, ele quer continuar servindo a si mesmo. Se continuar nesse ritmo, ele vai acabar virando o Lula do púlpito, cheio de promessa e zero de verdade, cercado por aplausos de quem prefere ser enganado por ele. Miguel, ainda falando sobre pastores e política, o que você acha do pastor Silas Malafaia? Bem, o pastor Silas Malafaia, ele é uma voz hoje no Brasil profética. Ele é um líder, de fato, que tem defendido os valores cristãos e tem entrado na briga com muita gente. E, com toda certeza, tem o respaldo de pastores sérios. Eu já tive contato com o pastor Silas Malafaia e ele é um homem de Deus, um homem sério, com conduta, e isso ele mostra na sua vida, toda a sua igreja, e eu respeito muito. E se esse vídeo chegar até ele, não tem o WhatsApp dele, falei com ele brevemente, mas um beijo grande, pastor Silas, e anistia já, viu? O Miguel, ele pode ter só 15 anos, mas de bobo não tem nada. Ele é esperto e estrategista e sabe muito bem como jogar com as peças que o sistema oferece para ele. Quando ele viu que Silas Malafaia criticou ele duramente essa semana, chamando ele de garoto inteligente, mas farsante, um papagaio que só repete o que ele aprende dos mais velhos, o Miguel sabe jogar. Olha só o que ele fez. Mandou uma fala aveludada pro Malafaia, um elogio estratégico, e olha, Malafaia, que também não é flor de cheiro, foi direto e disse que esse menino aí não tem unção, que o que ele faz não é espiritual, que por trás dele tem gente mais velha manipulando tudo. E nisso, infelizmente, ele acertou em cheio, tá? Miguel viu que o jogo apertou, mas ao invés dele se recolher e refletir, ele preferiu tentar transformar a crítica em uma oportunidade, puxando o saco de quem o expôs, tentando costurar uma aliança com quem tem poder, ou seja, ele já entende direitinho como funciona o mundo gospel e empresarial. Se não der para ser respeitado pela verdade, tente ser temido pela influência. E a máscara do menino de Deus cai quando o que se revela é uma mente treinada para agradar plateias e conquistar o seu espaço, custe o que custar. Miguel, conte para nós
a sua trajetória ministerial nestes 15 anos? Embora parece que eu tenho 50 anos de ministério, né? Mas, o Jaque, claro que quando eu comecei a pregar, eu não tive um ministério fixo, né? E depois eu fui na igreja Deus de Amor, né? E comecei a congregar lá durante um tempo, né? Eu me inspirei muito, ainda me inspiro no missionário Davi Miranda. E eu tenho uma coleção completa de CDs de oração do missionário Davi Miranda. Colocava para mim ouvir. Quando eu ia orar à meia-noite, eu colocava lá o CD e orava juntamente com o missionário Davi Miranda. Quando tinha rádio, Voz da Libertação, que colocava na sintonia da oração do missionário Davi Miranda, eu também orava com a rádio. E isso foi por todo o tempo que eu congreguei a Deus de Amor, e depois até fora. Até hoje, nos dias de hoje, há momentos que eu estou muito aflita e eu ouço aquele fundo musical tan, 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 não. E eu adoro o ministério de Deus de Amor. E depois agora eu congreguei com o pastor Marcinho, né? Tem 9 meses que eu estou congregando com o pastor Marcinho. Embora eu e minha casa conheçam o pastor Marcinho desde meus 4 anos de idade. Agora que, há 9 meses atrás, em setembro, né? Vai fazer um mês aí, quase 9 meses, ou não sei, na contagem, não sei se eu estou errado, mas vai chegar em bons meses aí que eu já estou com o pastor Marcinho congregando na Assembleia de Deus, Avivamento Profético. Mais uma vez, nós vemos o Miguel tropeçando na própria mentira. Ele afirma ter congregado por muito tempo na Igreja Pentecostal Deus e Amor, ouvindo as orações do missionário Davi Miranda pela rádio, né, no programa Voz da Libertação. Só que tem um detalhe que não bate nessa história. O Davi Miranda morreu em 2015, quando o Miguel tinha 3 para 4 anos. E familiares próximos, segundo a reportagem do Paulo Souza do canal No Entanto, garantem que ele nunca foi membro da Deus e Amor. Ou seja, mais uma mentira para inflar o currículo espiritual dele, e como se não bastasse, ele diz que conhece o pastor Marcinho desde os 4 anos de idade, mas só está congregando com ele há 9 meses. Isso levanta uma pulga atrás da orelha de muita gente. O que parece, muitos já estão comentando nos bastidores, é que o pastor Marcinho só resolveu abraçar o ministério desse menino depois que ele explodiu na fama e passou a ser um produto valioso no mercado gospel. Porque antes disso, ninguém deu discipulado para ele, ninguém deu orientação, ninguém deu um cuidado pastoral para esse garoto. Bastou uma fama repentina, ele teve um acolhimento conveniente. Mas isso, claro, gente, isso aí vamos falar em outro vídeo, porque tem muito pano para manga em toda essa história. Olha, eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários sobre a postura dele diante dessa entrevista. O que vocês acharam? Será que ele está humilde mesmo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, eu quero saber muito o que você acha de tudo isso aí. Compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares e amigos, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E presta atenção aqui, que isso aqui que eu vou falar é sério. Você já percebeu como os preços no supermercado estão disparados? Tá cada vez mais difícil encher o carrinho sem gastar uma fortuna. Olha o preço do café, por exemplo. Aqui onde eu moro, um pacote de 500 gramas já tá R$35. E por que isso está acontecendo? Bom, entre vários fatores políticos e econômicos, um dos principais culpados é a alta do dólar. Enquanto o dólar sobe, os preços também sobem junto, apertando cada vez mais o bolso do brasileiro. Agora, já parou para pensar que essa alta do dólar pode ser uma oportunidade para você? Se o dólar está valorizado, por que você não aproveita e ganha em dólar também? Eu, por exemplo, recebo do YouTube em dólar, e toda vez que a cotação sobe, o meu ganho aumenta. Mas olha, não é só com o YouTube que dá para ganhar dinheiro em dólar, tá? Existem várias formas de faturar em dólar trabalhando na internet. E eu não tô aqui prometendo riqueza da noite pro dia, não. Mas pensa comigo, se você fizer uma renda extra de 100 a 200 dólares por mês, já dá uns R$1.200 na cotação atual. Agora imagina se você se dedicar um pouco mais e transformar isso na sua renda principal. Se isso faz sentido para você e você quer aprender como começar a ganhar em dólar, eu tenho um caminho para você. O nosso amigo e especialista em mentoria digital, Tom Dimas Torres, ele pode te explicar tudo nos mínimos detalhes. Ele vai te mostrar o passo a passo como criar essa renda extra e quem sabe até viver disso. Então não perca tempo, chama ele agora no WhatsApp e aproveite essa oportunidade enquanto o dólar está lá em cima. O link para você entrar em contato com o Tom Dimas estará abaixo aqui da descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado logo abaixo. E que Deus abençoe grandemente a sua vida e um abraço no coração em nome do Senhor Jesus.